Olá, bom dia a todos. Peço que nesse momento observem se os aparelhos de celular estão no modo silencioso ou para vibrar. E peço a atenção de vocês para a exibição de vídeos institucionais que nós vamos apresentar para vocês agora, por favor. O Sânia Rio é um evento com história. Em suas 2 primeiras edições, trouxe resultados muito positivos e deu destaque a discussões fundamentais para o setor de saneamento e meio ambiente. Com a participação de grandes especialistas e instituições, o Seminário Estadual de Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro já se consolidou como espaço essencial para debates que moldam o futuro do saneamento no Estado e no Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindas à 3ª edição do Sânia Rio. Aproveitem este espaço de troca, de networking e de muito aprendizado. Brasília, o coração do Brasil. Uma cidade que carrega em sua essência ser o centro das decisões, onde as ideias se transformam em ações que impactam todo o país. Em 2025, com a posse de todos os prefeitos e os avanços nas políticas e no marco regulatório, é certo que o saneamento ambiental estará no centro das discussões, sendo repensado e reestruturado com o objetivo da universalização. E é aqui, em Brasília, que todas as vozes, de todos os setores, devem se unir para apresentar suas demandas, compartilhar soluções e traçar o caminho para um futuro mais sustentável, já contemplando a transição energética. Entre os dias 25 e 28 de maio de 2025, Brasília será palco do 33º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental e da FITABS 2025, o maior evento do setor na América Latina. Um encontro que vai além de debates técnicos, é um espaço de transformação, de inovação, de atualização, de lançamentos e de construção de parcerias estratégicas. É no Congresso da ABS e na FITABS onde o setor de saneamento tradicionalmente se encontra. Aqui é o local onde são discutidos os principais temas com as autoridades máximas do nosso setor. São essas discussões que subsidiam as decisões que impactam a vida de milhões de pessoas. As mais novas tecnologias que mudam o jogo são apresentadas na nossa feira, a FITABS. Soluções que antes poderiam parecer distantes e que agora certamente estão ao nosso alcance. O futuro do saneamento passa por Brasília em 2025. Junte-se a nós de 25 a 28 de maio no principal evento do nosso setor e venha fazer parte dessa história junto com a ABS. Brasília espera por você. Juntos vamos construir um Brasil mais saudável e mais sustentável. Faça a sua inscrição para participar das discussões e seja parte dessa revolução no saneamento ambiental. Tem gente que pensa que a SEDAI acabou. Tem gente que pensa que ela foi privatizada. E tem até gente que pensa que a companhia foi vendida. Mas a SEDAI ainda é uma empresa pública que segue firme e forte na missão de produzir água de qualidade. Desde o leilão de concessão em 2021, a SEDAI iniciou um novo ciclo. O foco da companhia agora está na captação e no tratamento de água para mais de 13 milhões de pessoas. São as concessionárias que ficaram responsáveis pela distribuição de água e pelo tratamento de esgoto das residências e empresas da região metropolitana. Neste novo ciclo, a SEDAI aumenta sua capacidade de investir em tecnologia e equipamentos para produzir água com mais qualidade, dar continuidade a programas sociais como Replantando Vida, o maior empregador de mão de obra prisional do Brasil, e ampliar o nosso protagonismo na restauração de matas que protegem nossos rios e mananciais. O novo ciclo da SEDAI mostra que, ao contrário do que se pensa, a companhia não acabou. Assim como a água está em constante processo de renovação, a SEDAI agora dá novo sentido a seu propósito: virar sinônimo de excelência na captação e no tratamento de água, garantindo a segurança hídrica e o bem-estar de toda a população do estado do Rio de Janeiro. SEDAI, água é vida e a vida começa aqui. Tem
Tem gente que vê um desafio e cai dentro. Águas do Rio é assim. Cai dentro para contribuir para a melhoria da água da Lagoa Rodrigo de Freitas, das praias do Flamengo e de Paquetá. Agora é a vez do Rio Guandu. Vamos realizar obras de rede e estação de tratamento de esgoto que vão ajudar a recuperar toda a região. É mais saúde e qualidade de vida para todos. Vamos cair dentro. Águas do Rio. Faz tudo para fazer sua vida melhor. Sabe o que a Mútua pode fazer por você e sua família? A Mútua é parte do sistema Confea-CREA, que atua para valorizar os profissionais das áreas tecnológicas. Ela é o braço direito que apoia esses profissionais quando eles mais precisam. Com um programa de inclusão, previdência complementar, planos de saúde, seguros e financiamentos, além de benefícios exclusivos para mulheres e pessoas com deficiência. Agora você já sabe, a Mútua é uma parceria para o seu futuro. A Mútua é para todos. Para você que é engenheiro, agrônomo ou profissional das geociências, a Mútua tem sempre um benefício que se adequa à sua necessidade. Seja mulher, idoso, pessoa com deficiência, LGBTQIAPN+, a Mútua apoia e acolhe a todos. Precisa cuidar da saúde? Quer uma força para garantir seu futuro? Quer investir na sua qualidade de vida? A inclusão está sempre presente nas nossas ações. Por isso, temos benefícios para todos. Mais uma vez, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à terceira edição do Sânia Rio, o principal evento do setor de saneamento no Rio de Janeiro. Eu sou a Aline Pacheco e tenho a honra de ser a mestre de cerimônias desta edição, que é um marco no setor de saneamento, reunindo os principais protagonistas da área. Entre os participantes aqui hoje presentes estão concessionárias, órgãos reguladores, representantes do governo federal, estadual e municipal, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS, de diversos estados, além de empresários, investidores, universidades, estudantes, comitês de bacias hidrográficas e outros importantes atores do segmento. Além dos grandes painéis que nós vamos ter aqui hoje, ali também das apresentações importantes, o seminário conta com 2 espaços importantes. A Feira de Tecnologias do Sânia Rio, que reúne empresas do setor de saneamento ambiental, expondo as inovações tecnológicas, produtos, serviços e equipamentos ao público altamente qualificado. O espaço B2B do Sânia Rio, que pretende aproximar as principais empresas do setor de saneamento ambiental do Estado do Rio de Janeiro por meio de reuniões agendadas entre fornecedores e os principais stakeholders. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS, Seção Rio de Janeiro. A realização desse evento só foi possível graças ao esforço da ABS e do investimento de instituições compromissadas com o saneamento e o meio ambiente do nosso país. Dentre elas, eu gostaria de citar nesse momento como Patrocínio Masters, Águas do Rio, SEDAI, Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, Zona Oeste Mais Saneamento, Rio Mais Saneamento. Os patrocinadores Standard, Iguá, Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Como patrocinadores Essence, LPH Engenharia, Nexus Engenharia e Consultoria, Digitrol, Força Z, Separation Technology, Pieralise, Circular Thinking, Conaut, OEC, R2X Construtora e Faculdade Instituto Rio de Janeiro. O apoio institucional do CREA, Rio de Janeiro, Instituto Reuso de Água, CBDS e Clube Empreendedor. Eu gostaria de lembrar a todos que esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da ABS. Se vocês também quiserem comunicar aos parentes, amigos, colaboradores, por favor, façam isso nesse momento. Desejamos a todos, mais uma vez, que sejam bem-vindos e agradecer, que nesse tempo de chuva do Rio de Janeiro, a gente sabe que é desafiador e a presença de todos vocês aqui é muito importante. Para dar início a esse momento tão importante, eu convido para compor a mesa de abertura e boas-vindas o senhor Nicola Micchioni, secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, seja bem-vindo.
O presidente nacional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS, Marcel Sanches, por favor, seja bem-vindo. O presidente regional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental no Rio de Janeiro, ABS, RJ, senhor Renato Espírito Santo. Seja bem-vindo. Nesse momento, eu passo a palavra, então, senhor Renato Espírito Santo, para dar as boas-vindas e início ao nosso evento. Bom dia a todos. Não sei se... Bom dia a todos. Como está? Deve ter sido a chuva. Bom dia a todos. Eu tinha pensado em fazer uma fala de improviso, mas com tanto problema que apareceu agora de manhã com essa chuva, a gente vai seguir uma linha aqui com as minhas 10 folhinhas de roteiro, que é para ser bem rápido, né? São 10, não, são 2, tá? Mas a gente tem que pedir desculpa a vocês inicialmente. Essa chuva realmente causou um transtorno muito grande para nós, porque o secretário Pisciani, vindo de Brasília, desceu no Galeão, e do Galeão para cá, vocês imaginam, ele não vai chegar a tempo da abertura, se comprometeu comigo que está vindo depois, vai participar de alguma maneira, mas fica aqui registrado a dificuldade realmente, né? As pessoas ligando, dizendo que não estão conseguindo acessar, chegar, bolsões, bom, Rio de Janeiro. Mas eu queria iniciar saudando os componentes da mesa. Quer dizer, não posso saudar a todos, porque não estão todos aqui, mas, com certeza, a nossa mesa está muito bem representada aqui com o nosso presidente nacional, o meu presidente nacional da ABS, doutor Marcel Sanches. Quando, na pessoa do doutor Marcel, eu saúdo aqui todos os nossos colegas da ABS presentes. Em seguida, o secretário da Casa Civil, Nicola Macione, que está representando o excelentíssimo senhor governador, que na segunda-feira ligou e disse que não poderia vir, aconteceu um problema de força maior, e, olha, o senhor não pode vir, não tem problema. Agora o senhor me indica um representante, e ele falou, não precisa, já está aí, é o Nicola. Então, mais bem representado ele não está, né? Não estaria. O nosso ministro Cássio, que também disse que está a caminho, mas está em uma situação difícil de chegar, e o secretário Pisciani também, que está a caminho e fica numa situação difícil. Mas, de qualquer forma, eu quero aqui saudar a todos presentes e transmitir a vocês as minhas sinceras saudações alvinegras. Estejam todos confiantes, temos mais títulos aí pela frente, vamos ver se a gente consegue chegar lá, né? Mas eu devo dizer a todos da minha enorme satisfação em estar aqui dando início a mais um evento do Sanear Rio. Esse é o terceiro evento. Já tivemos 2 anteriores e aqui estamos fazendo o terceiro. O tema deste evento, como todos sabem, é a concessão dos serviços de saneamento aqui no estado do Rio de Janeiro, com seus aprendizados, desafios, avanços e perspectivas para o futuro. Eu tenho, ao longo da minha vida profissional, 46 anos juntos ao saneamento. Não parece, né? Parece um garotinho, mas 46 anos se passaram juntos ao saneamento, além de outras atividades. E, por último, eu participei da elaboração do edital do leilão para as concessões dos sistemas de abastecimento e esgotamento aqui no estado. Isso me permite considerar que eu tenho conhecimento das dificuldades e das perspectivas dessa ação de concessão, tanto de um lado quanto de outro. E muito me realiza como presidente da ABS RJ
estar aqui juntos com os nossos patrocinadores, com os nossos parceiros, podendo oferecer espaço e ambiente adequados para a discussão do passado, presente e futuro dessas concessões. Nós temos aqui os principais atores do processo no Estado e municípios, das agências reguladoras, dos comitês de monitoramento, representantes da área acadêmica, comunitária, isso, entre outros, para não ficar rodando nisso. Mas a gente deve ressaltar a presença, e isso é que eu acho que é o mais importante de tudo, da nata dos técnicos do setor aqui presente. Isso é fundamental na discussão desses processos. Então, nós esperamos que isso possa oferecer debates produtivos e resultados que ajudem a direcionar as ações futuras ao alcance dos marcos estabelecidos. Esse é o nosso principal objetivo. Então, por aí, a gente pretende realmente ter um dia marcante e altamente produtivo, para depois, no final da tarde, início, a gente olhar para trás e dizer: valeu a pena. Esse é o nosso principal objetivo aqui. Eu vou ressaltar para vocês que nós estamos hoje com a Semana do Saneamento, essa Semana do Saneamento que a gente está chamando aqui, em função do evento da ABS, e também, para não dizer principalmente, do evento da AB Nacional, que é o PNQS, que está acontecendo em Copacabana essa semana, na segunda, terça e quarta-feira. É o chamado, para quem não conhece, Oscar do Saneamento, quando se premiam cases, esses casos de sucesso, experiências, outras. E o doutor Marcel saiu na correria, está aí difícil para ele hoje, nesse aspecto de estar presente, né? Mas a gente tem que deixar isso bem claro, porque o Rio de Janeiro hoje está sendo, vamos dizer assim, presenteado até com água, né? Deus está mandando água aí, falou com São Pedro, solta essa água aí para eles lá, que eles estão comemorando isso. Mas nós estamos aqui brincando um pouquinho, mas vamos realçar realmente essa posição do Rio de Janeiro hoje no saneamento nacional. E isso se deve principalmente à presença de vocês. Então, no final, vamos dizer, valeu a pena. Obrigado, sucesso a todos aí. Tá tudo bem. Não, pode. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora, então, ao senhor Nicola Micchioni, secretário da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Se precisar passar alguma coisa. Bom dia a todos. Não tem problema. Presidente Sanches, obrigado pela presença, parabéns pelo evento. Renato, meu amigo, obrigado pelas palavras, parabéns também pelo evento, que o evento ocorra com máxima discussão durante o dia de hoje, com bons proveitos. Cumprimentar aqui todos os representantes das concessionárias, Águas do Rio, Rio Mais Saneamento, Iguá, colegas da Casa Civil, colegas da SEDAI aqui, representantes da Genersa, empresários do setor. Dizer, Renato, que nesse dia chuvoso, a gente vê como um evento chuva causa tanto caos, né? Hoje, mais cedo, eu estava conversando com um jornalista sobre a questão do Santos Dumont, né, que saiu uma notícia mais cedo, registrando a possibilidade de aumento de voos de novo no Santos Dumont. E aí tem lobby, obviamente, de algumas lojistas, operadoras, Infraero, depois de nós termos trabalhado tanto no ano passado para retomar as atividades do Galeão. E essa chuva veio a calhar para mostrar que a gente não estava errado. Uma pequena chuva já paralisa o Santos Dumont, causa tanto caos. E se numa concessão já num sistema de infraestrutura tão longevo que é o aeroportuário brasileiro, uma simples chuva causa tanto caos, o que dizer nessa semana que nós tivemos,
alguns eventos terem gerado também tantos problemas. Eu diria que faz parte, infelizmente, de uma receita ruim do Brasil, de um descaso grande de investimento por décadas. E vou te dizer, Renato, você perguntou sobre o tema valeu a pena. Nós tivemos uma semana muito atípica, uma semana em que tivemos que eu digo tempestade perfeita, uma manutenção preventiva do Guandu, que na retomada o Estado enfrentou uma onda de calor e algumas adutoras que não tinham manutenções há décadas ou foram mal construídas, coligada com o fato do poder público municipal, os poderes públicos permitirem, e ainda permitem, infelizmente, a ocupação irregular de solo, esse problema trágico do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro, da desordem urbana causada pela não fiscalização dos municípios em permitir que áreas que não podem ser ocupadas sejam ocupadas, ocasionou um problema numa adutora que gerou, infelizmente, uma morte e outros problemas de desabastecimento. Então, uma tempestade perfeita e que, recado para os críticos, recado para todos que torcem contra a concessão. Eu não tenho dúvida de que o Estado do Rio de Janeiro, os municípios do Rio de Janeiro e a SEDAI tomou a melhor decisão em fazer a concessão, modelo esse que foi seguido por todos os outros estados do país. O modelo do Rio de Janeiro vem sendo seguido por inúmeros estados com características similares. São Paulo adotou um modelo diferente, mas por ter características diferentes, Rio Grande do Sul também, mas todos numa lógica, obviamente, similar da distribuição, dos investimentos poderem estar sendo compartilhados com o poder, com a iniciativa privada, sem a perda da capacidade do Estado participar da operação. A SEDAI, no Rio de Janeiro, continua pública, produzindo água. A Sabesp, em São Paulo, continua com participação relevante do governo do Estado de São Paulo, mas com a entrada de capital privado para fazer frente à grande necessidade de investimentos para essa universalização. Por décadas, ou por uma centena de anos, o poder público não investiu em saneamento, na universalização. Nós temos índices de países africanos, com todo o respeito aos países africanos nesse setor. Aqueles que criticam o que fizemos ou o que tem sido feito, certamente aplaudem milhões e milhões de pessoas tendo que andar quilômetros para colocar uma lata d'água na cabeça para poder tomar um banho ou cozinhar. Aqueles que criticam porque acharam que seus empregos seriam perdidos na SEDAI, a gente tem absoluta certeza de que o setor produziu muito mais empregos, mais de 10 mil empregos já foram gerados nos últimos anos. Os funcionários qualificados da SEDAI foram todos aproveitados por opção de saírem. Nenhuma ação da SEDAI ou do governo do Estado importou em obrigação de demissão. Naturalmente, você tem aquelas questões, Renato, sempre sabe muito bem disso, de mudanças de perfil funcional em função da mudança de perfil, mas quando a gente olha o setor como um todo, o setor gera mais emprego, gera mais obras, não à toa aqui nós temos inúmeras empresas. Eu conversava, Sanches, semana passada, com uma operadora, uma concessionária no Rio de Janeiro de gás, Natos, conversava, e eles vão enfrentar pelos próximos anos aí um desafio de alguns bilhões de investimento no Rio de Janeiro. Neste ano que vem, quase 700 milhões em decorrência já de compromissos regulatórios já definidos, independente da nova concessão, do modelo que vai se ver. E eles me relataram que estão treinando e trazendo empresas de fora, porque as empresas do Rio de Janeiro não são hoje capazes de assumir novos contratos, porque elas estão todas tomadas pelo setor de águas. Todas. Falta empresa, falta mão de obra, porque o setor ocupou toda a mão de obra e as empresas no Estado do Rio de Janeiro que podem trabalhar com gás. Isso é a prova de que nós acertamos, sim, valeu a pena. O setor se movimentou. O setor movimentou emprego, gerou renda, gerou tributo, impostos, que, no final das contas, volta para os cofres públicos para gerar políticas públicas de segurança, saúde e educação, que é a função principal do Estado.
Então, eu queria deixar uma mensagem, primeiro, de otimismo, de confiança, Sinfal, na companhia, de confiança, Léo, na Iguá, de confiança na Rio Mais Saneamento. De vez a gente fala Águas do Brasil, Águas do Rio. Nesse momento, às vezes, é até confuso, mas dizer que nós confiamos no trabalho de vocês, confiamos no trabalho na SEDAI. SEDAI, Humberto, que voltou a investir em obras de garantia hídrica para o Estado nos próximos anos. Muitas obras saíram do papel, que não ocorriam porque a SEDAI não investia, volta a investir. Muitas obras em 25 serão lançadas que garantirão a segurança hídrica do Estado pelas próximas décadas. E, nesse ponto, Renato, nosso agradecimento pelo trabalho que todo o corpo funcional da SEDAI fez nos últimos anos, desde os anos 60 e 70. Foram obras que garantiram que hoje nós tenhamos uma segurança hídrica fundamental, obras que eu imagino que nunca sairiam no papel hoje, Lameirão, Guandu, e foram os engenheiros da SEDAI, o corpo técnico da SEDAI, que por décadas realizaram isso. Mas, como tudo na vida evolui, agora iniciativa pública e companhia SEDAI iniciativa privada e SEDAI estão de mão dadas. Uma como a parte da equação, produção de água, ainda com municípios na distribuição, ainda com municípios de maneira híbrida, e outras áreas com iniciativa privada. Num contrato de 35 anos, nós temos hoje 3 anos de contrato, no caso da Águas do Rio, ainda 2 anos de contrato na Rio Mais Saneamento e quase 3 na Iguá. Então, nós temos ainda 32 anos, pelo menos, pela frente. Já foram investidos aproximadamente 4 bilhões, 5 bilhões de reais nos 32 bilhões previstos, quase 80 bi de OPEX, que vai gerar muito recurso na economia, no mercado como um todo. Então, há muita coisa a ser feita. E resultados já apareceram. Nós temos um complexo lagunar Barra Jacarepaguá sendo revitalizado, elogiado o papel da Iguá nessa função. A água já está diferente naquele ambiente, que amanhã vai ser um ambiente provavelmente turístico, e aí os críticos vão olhar aquilo e dizer que foi obra da natureza. Não, é obra do homem, é obra de uma empresa que trabalhou. A Baía de Guanabara, ela já voltou a ser balneável em diversos pontos, Botafogo, Flamengo, Urca, Praia Vermelha. Tim Maia, se fosse cantor, poderia falar mais sobre isso, mas, coincidência à parte, nós temos um ambiente muito mais saudável, a vida marinha, um turismo a ser explorado. Nós temos toda uma costa voltada para a Baía da Guanabara que vai gerar recursos. Ano que vem nós já teremos a Fórmula 1 dos mares, a CUGP, que foi escolhida como etapa no Rio de Janeiro, não por coincidência, também numa Baía de Guanabara mais balneável, mais navegável. Então, essas coincidências que vão se ocorrendo, a Lagoa Rodrigo de Freitas, dia desses eu estava conversando com uma pessoa num evento fora do país, ele estava elogiando o trabalho de um biólogo na Lagoa Rodrigo de Freitas. Não foi de uma companhia que trata melhor, não foi do governo do Estado, foi um trabalho de alguém que fica na imprensa falando, com todo respeito, levanta o tema. Mas é impressionante como há uma má vontade em olhar o óbvio. Há empresas, há homens que estão trabalhando por um futuro melhor do saneamento do país. Há empresas e há homens hoje trabalhando para mais de 2 milhões de pessoas terem tarifa social e terem acesso à água, podendo ter dignidade de poder pagar por isso, sem gato, no contexto da energia elétrica, enfim, sem nenhum tipo de furto. Há mais de 1 milhão de pessoas que tiveram água nas suas casas pela primeira vez, né? Nós temos inúmeros exemplos de como isso tem mudado a vida das pessoas. Renato, a gente vai encomendar um estudo agora de uma grande fundação para mostrar como isso tem mudado a vida das pessoas. O IDH das regiões do saneamento passou a participar. A empregabilidade, a expectativa de vida, enfim, toda a economia sendo modificada a partir desse evento. E, repito, não se trata de uma mudança radical, que saiu de uma empresa e passou para um outro grupo de empresas. Se trata de uma complementariedade, de uma evolução natural que o Brasil, como um todo, está experimentando. Não é uma invencionice, não é uma ação isolada. Todos os estados do país estão juntos por essa causa
depois de décadas perdidas. E, sim, problemas haverão, e nós vamos enfrentar de frente, corrigir, levantar a cabeça. É hora de estarmos todos de mãos dadas e não discutir, porque há, sim, um futuro melhor para a população, com mais saneamento, com mais água e com mais ativos ambientais sendo cuidados. E, respondendo, Renato, valeu a pena, sim, e tenho certeza que muitas coisas boas ainda acontecerão. Bom evento a todos e vamos em frente. Obrigado. Eu passo a palavra, nesse momento, ao senhor Marcel Sanches, presidente nacional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental ABS. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui, em nome do nosso presidente, o Renato, Karina e todo o time aí da ABS Rio de Janeiro, parabéns pelo evento. A gente sabe o quão difícil e quanta energia precisa ser posta para a gente chegar nesse momento que a gente está aqui hoje. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pela organização. Tenho certeza que vai ser um dia muito produtivo com vocês aqui. Cumprimentar o secretário Nicola, né, na figura dele, cumprimentar aqui todo o governo do Estado do setor de aeroportos, ficou para trás, do setor de rodovias, né, e sem desmerecer os demais setores, mas nós estamos falando aqui de saúde, nós estamos falando aqui de vidas. Então, de fato, o saneamento entra na pauta, né, como uma política pública necessária, né, com vultosos investimentos para recuperarmos o tempo perdido de décadas de subinvestimento que a gente teve no nosso país. O cenário em que a ABS tem atuado, né, a ABS é uma entidade nacional, ela está presente nos 27 estados da federação. Eu tenho a honra de presidir, né, a nossa associação, que conta com mais de 10 mil profissionais aí, sanitaristas, né, do nosso setor. Temos advogados nos quadros, temos empresas, temos fornecedores, enfim, todo esse ambiente, né, esse ecossistema do saneamento que gira, e a ABS, né, presente há 58 anos já, defendendo, né, e lutando por um saneamento eficiente de qualidade no nosso país. Então, eventos como esse que estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro hoje são um exemplo, né, dessa memória viva em que a gente precisa evoluir e precisa debater as soluções, né? De fato, a gente tem um desafio muito grande no setor, né? Nós estamos aí com um marco legal que trouxe como premissa a atração do investimento privado, que é muito bem-vinda, né? Para que a gente possa, enfim, né, ter água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos como condições do saneamento básico, né, em todos os cantos desse país, acessível a todos os brasileiros. Quando a gente olha para a vertente água e esgoto, há muito o que fazer, mas quando a gente olha para uma vertente de drenagem, é só olhar hoje o dia aqui no Rio de Janeiro, né, as bocas de lobo, bocas de leão, cada lugar do país tem um nome, isso, então vou tentar aqui traduzir no meu paulistês. E a condição dos resíduos sólidos urbanos, que acabam, né, a gente ainda convive com lixões e, infelizmente, a política ali de cobrança pelos resíduos sólidos ainda é algo a ser enfrentado. Então, a ABS ela tem uma vocação natural, né, para essas condições, os sanitaristas, os engenheiros, todos os técnicos, advogados, né, que trabalham conosco, né, somos todos voluntários e estamos engajados nessa missão. Então, quero mais uma vez aqui parabenizar vocês, né, pela terceira edição desse evento. Acho que é um evento que já se consolidou aqui no calendário local, né, do Estado do Rio de Janeiro, né, e essa troca de experiências é algo efetivamente a ser comemorado, a ser valorizado, né. Um momento muito importante, como o secretário bem colocou aqui, a condição de política pública. Houve uma discussão que culminou num remodelamento da prestadora de serviços aqui, a concessionária SEDAI, que continua a existir, né? E um arranjo que foi feito de forma inteligente na condição de somar esforços e não dividi-los, né? Acho que isso é importante que seja ressaltado. Ninguém faz nada sozinho, né? Os desafios são gigantescos olhando para o saneamento, né? A gente precisa de toda a ajuda e todo o esforço, né, para que a gente seja eficiente. No fim do dia,
O que interessa? A população ter o serviço prestado com qualidade, com eficiência, com eficácia, com preços acessíveis. E aí esse arcabouço regulatório é algo muito importante, né, para que a gente tenha esse tripé funcionando entre poder concedente, regulador e concessionária. E nós, aqui da sociedade civil, né, como a ABS, estaremos sempre apoiando essa condição da busca da eficiência no nosso setor, né? É um setor que é de capital intensivo, portanto, nós precisamos de contratos de longo prazo para que a gente tenha segurança jurídica, para atrair esses investimentos. Infelizmente, o poder público, ao longo dos anos, no Brasil, não foi capaz, né, e não tem a capacidade de investimento lá da década de 70, onde tínhamos o Planasa, onde o governo federal, por exemplo, financiou, né, com a criação, inclusive, das companhias estaduais, injetava muito dinheiro no setor. Se vocês pegarem os dados dos últimos anos, vocês vejam o quanto a gente ficou, quanto a gente tem de subinvestimento, né? E aí a necessidade da gente buscar parcerias, né? Buscar mais abertura para esse mercado, para que a gente possa financiar a tão sonhada universalização de serviços. Nós estamos caminhando bem. Eu acho que o caso do Rio de Janeiro, secretário, é um caso de exemplo, né, de um Estado que não se conformou com a situação anterior, reconhecendo a valorização da sua empresa, que trouxe até aqui, mas que precisava ter uma abordagem diferente do novo cenário que a própria legislação federal assim exigiu, né? Em 2020, a ABS participou ativamente dessas discussões. Eu me lembro de participar no Congresso Nacional das discussões da medida provisória, das medidas provisórias, né, em que a gente teve ali uma série de considerações com o governo na época, né, com a ciência de que a gente estava buscando não o público ou não o privado, mas sim a eficiência, né? No fim do dia, para a dona Maria, para o seu João, que está lá na casa dele, ele quer ter água, ele quer ter esgoto. Não interessa se é a Sabesp que está levando, se é a EGEA ou se é a SEDAI. Ele precisa de um serviço de qualidade. Então, a ABS, nesse posicionamento, teve uma discussão importante, né, de fomentar e avaliar, junto com a Câmara Federal e todas as comissões que foram criadas, para que a gente pudesse somar esses esforços, né? A necessidade da gente evoluir é algo que foi consolidado no Marco Legal de 2020, né? A Lei 14.026, e que nós, hoje, estamos numa fase de implementação dessas condições. Vocês vejam que, Brasil afora, a gente tem uma tendência, né, de evolução desse cenário, né, de aumento da participação privada no setor, que é muito bem-vinda. Os desafios estão postos, né, os contratos são contratos de longo prazo, como eu dizia, né, e entramos, acho que como aqui no Rio de Janeiro agora, numa fase de implementação e de amadurecimento desses contratos, né? Os contratos não são peças estanques onde a gente consegue prever tudo o que vai acontecer ali, né? Por isso a figura do regulador é tão necessária e tão importante para garantir esse equilíbrio entre as condições, né, de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos que os prestadores de serviços têm direito, o direito dos usuários, né, e o cumprimento da política pública determinada pelo poder concedente. Então, o arranjo está posto. Acho que temos aqui no Rio de Janeiro, Renato, um caso importante que o Brasil está observando, já como o secretário comentou, serviu de modelo para outros estados que estão caminhando para a busca da universalização, né? No caso do Estado de São Paulo, uma figura um pouco diferente, né? Onde a gente teve ali uma desestatização, mas ainda com a permanência do Estado como um acionista relevante da companhia. É um outro modelo, mas que não deixa de ser aquilo que eu estava dizendo aqui, uma soma de esforços. O saneamento precisa de uma soma de esforços. Nós precisamos recuperar o tempo que a gente tem para buscar a universalização até 2033, se possível antecipá-la. Queria trazer um ponto aqui importante para os debates de vocês, que eu sei que terão aí, eu vi a programação, infelizmente não vou poder estar o tempo todo aqui, temos um evento paralelo, como o Renato bem disse, que é o Prêmio Nacional de Qualidade do Saneamento,
que a ABS realiza todos os anos, né, um processo de excelência de gestão que a gente fomenta, né, na linha da eficiência, Nicola, como eu estava dizendo, né, os prestadores de serviços precisam ser eficientes, esse é o principal ponto da ABS, não é o ponto se ele é público ou privado, porque isso é um dogma, isso não interessa na discussão. O que interessa é se ele está prestando o serviço. E, de fato, o PNQS é o processo de avaliação, é uma premiação que coroa um processo de gestão que tem uma avaliação muito séria que a ABS conduz aí das empresas que se propõem a participar e expor, né, o seu processo de gestão a um escrutínio público em que a gente possa, efetivamente, com sanitaristas, com especialistas do setor, avaliar a maturidade dessa gestão. Então, nós estamos tendo aqui, o Rio de Janeiro está sendo a capital da água nessa semana, né? Então, nós estamos aqui com eventos da ABS muito importantes, que, com certeza, vão trazer muitos frutos e deixar um legado aqui para vocês. Nesse cenário em que a gente está discutindo de avanço em ritmo acelerado para a universalização, eu queria destacar 2 pontos. O primeiro ponto é a necessidade da gente fomentar e aprimorar o mercado dos nossos fornecedores. Esse não pode ser um gargalo para atingirmos a universalização. Nós temos aí, pelas indicações do governo federal, né, para atingirmos a universalização até 2033, cerca de 700 bilhões de reais em investimentos, e onde estão sendo feitos aportes privados, de fundos de investimento. O próprio PAC voltou a olhar para saneamento, que é muito bom. O governo atual reconheceu os avanços que foram feitos no anterior e tem fomentado a participação privada do setor, né, buscando aí o BNDES também apoiar com linhas de financiamento, caixa, para que a gente possa destravar. Mas, de fato, só o funding não é suficiente. Nós precisamos de engenheiros, nós precisamos de fornecedores, de equipamento, nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de inovação. Então, esse ecossistema onde a ABS, com muito orgulho, lidera, é algo que vocês podem esperar da gente. As empresas podem ter na ABS uma parceria para alavancar o seu desafio de atingir a universalização. A busca pela universalização passa pela capacitação dos profissionais. A gente tem feito muitas discussões aí com universidades e cursos de especialização para formar novos engenheiros, formar a nova geração que vai levar à universalização do setor de saneamento. Então, de fato, a ABS se insere nesse contexto e quero aqui, em nome da nossa associação, deixá-la de portas abertas, convidá-los a participar das nossas discussões, dos nossos eventos. Vocês viram aqui, nós vamos ter um grande congresso da ABS, que acontece a cada 2 anos. O próximo vai ser o ano que vem, em maio, em Brasília. Estão todos convidados. É um evento onde o setor de saneamento se encontra, tradicionalmente, o maior evento do setor. A gente reúne ali cerca de 10 mil congressistas, um congresso grande, né, que atrai a atenção de organismos internacionais, inclusive. A ABS tem feito um esforço muito grande para a internacionalização da sua marca, né, não só aqui na participação no continente latino-americano, com a nossa parceria com a AIDIS, Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental, do qual eu faço parte ali, junto com os nossos membros. Nós temos a vice-presidência da 4ª região, hoje ocupada por um brasileiro, pela ABS, né, que congrega todos os países ali do Mercosul. Nós temos aqui, como governing members da IWA, que é a International Water Association, também uma parceria muito forte, que temos trazido as experiências internacionais para o Brasil, com a ciência de que a gente precisa ter esse intercâmbio, inclusive no aspecto de negócios, para poder fomentar, se a indústria nacional não estiver conseguindo dar condições, mas a gente ter outros mecanismos, né, para fomentar esse mercado no nível externo. Então, a gente tem feito isso com muito afinco, né, e a ABS tem trabalhado muito forte nisso. Vamos ter os maiores eventos aí do setor de saneamento a nível mundial vão estar no Brasil, trazidos e patrocinados pela ABS. O grande Congresso Mundial da IWA de 2030, que é o ano do desenvolvimento sustentável, a aferição das metas dos ODS da ONU, será em São Paulo em 2030. Então, o Brasil certamente tem aí
uma oportunidade de mostrar para o mundo, né, a evolução que a gente vai ter no setor de saneamento. E, localmente, isso passa pelo sucesso de vocês aqui no Rio de Janeiro. Teremos a COP o ano que vem, em Belém, né? O secretário está aqui conosco já. Obrigado pela presença, Leonardo. Prazer te ver. Temos aqui um desafio muito grande no contexto de mudanças climáticas, né? Que era o último ponto aqui da minha fala. Resiliência hídrica é algo que a gente precisa considerar nos nossos planos, nos nossos contratos. De fato, nós não temos certeza da incidência das mudanças climáticas assertivas, mas nós sabemos que elas vão ocorrer de forma mais intensa e em períodos mais curtos. Vejam as secas que a gente tem convivido, vejam as enchentes que a gente tem convivido, né? Episódios aí recentes, como lá no norte do país, onde você vê aqueles rios caudalosos completamente secos, e você vê uma Porto Alegre, um estado do Rio Grande do Sul, numa calamidade absoluta, num evento de pluviosidade extrema, causado justamente nesse cenário de mudanças climáticas. Eu estive na COP, no Azerbaijão, recentemente. Me chamou muita atenção o foco das discussões, muito na linha de gases de efeito estufa, financiamento de países ricos para combate às mudanças climáticas e muito pouca discussão sobre água. As mudanças climáticas são sentidas através da água. São as secas, são as enchentes que acabam tendo a percepção direta nas pessoas. Então, a água, tenho certeza que o governo federal já está considerando isso. O Brasil tem liderado essa discussão dentro do G20 e da própria COP, para que a gente faça essa chamada à ação dentro do processo envolvendo a água e todo o setor de saneamento. Era isso que eu queria falar. Obrigado, Renato. Parabéns mais uma vez pela organização do evento. Nos vemos aí em muito breve. Participem da ABS. Um grande abraço a todos e um bom evento. Desafio. Gostaria de convidar, nesse momento, o senhor Leonardo Carneiro Monteiro Pisciani, secretário da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Seja muito bem-vindo. Eu estava com o meu desafio do microfone e o senhor com o desafio do trânsito. Seja bem-vindo, por favor. Não. Bom dia a todos e a todas. Comentar aqui o presidente Renato Espírito Santo, parabenizar pela organização do evento, o querido amigo secretário Nicola Mittioni, o Marcel, querido amigo, e a todos os senhoras e senhores presentes. Temos hoje o desafio do clima para chegar no Rio de Janeiro. Essa é a razão Renato, do meu atraso, né? Eu estava previsto para aterrissar às 8h30 aqui no aeroporto Santos Dumont, mas não foi possível. Chegamos quase 1 hora depois no aeroporto do Galeão. E o trânsito para cá bastante complexo hoje na cidade do Rio de Janeiro. Mas nada disso, né? É bom que tem bastante água na nossa cidade. Acho que a ABS, né, tem cumprido com maestria o seu papel na formação, na discussão dos temas importantes do saneamento, na capacitação dos engenheiros, das engenheiras, daqueles que atuam diretamente no setor do saneamento. E uma das peças fundamentais para que a gente tenha sucesso no cumprimento da meta de universalização, que eu não tenho dúvida, é o objetivo de todos, o objetivo
do governo federal, certamente o objetivo dos governos estaduais, certamente o objetivo dos governos municipais, dos concessionários, dos operadores de saneamento em todo o Brasil, e os desafios são muitos para chegar em dezembro de 2033 com essa meta cumprida. A gente tem desafio de ter disponibilidade de recursos, atrair investimentos e fazer frente a essa meta. Nós temos desafios de superar desigualdades regionais do nosso país. Temos desafio do saneamento rural, que é algo ainda com impacto muito grande na realidade do nosso Brasil, sobretudo nos cantos mais distantes dos centros urbanos do país. Mas nós temos também um desafio de qualificação. Para que tudo isso dê certo, a gente precisa ter gente capacitada, tanto técnico quanto gestores, quanto pessoas que planejem, pessoas que executem. E eu não tenho dúvida que a ABS é a peça fundamental nessa caminhada, né? Através dos seus congressos, através dos seus diversos instrumentos de capacitação e de mobilização do setor, de transversalidade dentro do setor. Eu quero, nessa oportunidade, estar aqui participando desse seminário, que marca, Nicola, e acho muito importante esse evento aqui no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, a partir do processo que fez de concessão dos seus serviços, concessão massiva dos seus serviços, é talvez o caso de liderança no país para a gente entender quais os desafios, o que vai precisar avançar, ser superado. Tem agora, Marcelo, o desafio da Sabesp, também nessa nova fase e nova modelagem, ou seja, Rio de Janeiro e São Paulo, os dois estados mais populosos e mais desenvolvidos do país, e que tem que deixar para o restante do país um exemplo de sucesso. O que acontecer aqui, o que vem acontecendo e o que acontecer aqui no Rio de Janeiro, certamente repercutirá para o sucesso. E eu digo somente para o sucesso, porque nós não podemos ir numa direção que não seja fazer com que a universalização dos serviços de saneamento dê certo. E o Rio de Janeiro está nesse caminho, né? O governo do Estado, o Rio de Janeiro, teve coragem de fazer esse processo, tem enfrentado os desafios do dia a dia, mas tem avançado nessa direção. Assim como outros estados brasileiros também avançam, cada um dentro da sua peculiaridade, cada um dentro da sua especificidade, cada um dentro daquilo que é a sua realidade local. O governo federal tem buscado fazer a sua parte enquanto formulador da política pública e ajudando a fomentar. Neste ano, a seleção do novo PAC, que vai destinar cerca de 32 bilhões de reais para o saneamento, para as 4 componentes do saneamento. E esse é um fato muito marcante. Eu quero destacar, porque foi a primeira vez que nós selecionamos empreendimentos do saneamento rural no âmbito do Programa de Crescimento. Foi a primeira seleção desde 2015 em que o governo federal volta a direcionar um programa de investimentos específico para o saneamento básico. Na drenagem, hoje a gente está num dia de chuva e a gente tem visto ano após ano o que tem acontecido em muitas das nossas regiões, das nossas cidades, em dias
como esse que vivemos aqui no Rio de Janeiro, e a necessidade de investimentos na prevenção de desastres, na drenagem, na contenção de encostas, para tornar as nossas cidades mais preparadas para os eventos climáticos. A última, antes da seleção que fizemos esse ano, a última seleção que havia sido feita para drenagem no Brasil tinha sido no ano de 2012, há mais de uma década atrás, a última seleção do governo federal para essa temática. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade que a ABS nos proporciona e reafirmar o compromisso do governo federal, do Ministério das Cidades, trazer aqui o cumprimento do ministro Jader e dizer que nós daremos seguimento. Agora, em 2025, faremos uma nova etapa de seleção de novos projetos no âmbito do PAC. Seguimos com as operações de debêntures incentivadas e debêntures de infraestrutura, dando incentivo e ajudando a alavancar investimentos. Recentemente, a gente fez um ajuste da nossa portaria, elevando de 50% para 70% o valor que poderia ser disponibilizado para o cumprimento das obrigações das outorgas, que é importante para as concessionárias, importante também para os entes que concederam os seus serviços de saneamento. Então, a minha vinda aqui é, sobretudo, para parabenizar a ABS, para cumprimentar o governo do Estado do Rio de Janeiro pelo trabalho que vem liderando no setor do saneamento e, sobretudo, para reafirmar o compromisso do governo federal com o saneamento e com a universalização. Muito obrigado e um bom dia a todos. Gostaria de pedir um favor aos 4 aqui. Possam vir aqui à frente para a gente tirar uma foto oficial de vocês, por favor. Vou esperar o fotógrafo se aproximar. Muito obrigada pela participação de vocês. Por favor, peço que acompanhem o evento aqui com a gente até o fim do dia. Se não puderem, a gente sabe. Muito obrigada pela participação. Mais uma vez, obrigada.